Edu, um tempo para cada lado, né? Primeiro tempo, o Guarani realmente fez um belíssimo jogo, mereceu inclusive o resultado. Aquilo que a gente falava da questão da estratégia, né? A estratégia do Guarani era tentar sufocar, era tentar pressionar para ver se abriu o placar e conseguiu, né? Fez um belo gol, e diga-se de passagem, né? O Matheus Bueno recebe ali num contra-ataque. O Pedrão sai, ele só dá uma cavada, a bola estava entrando e aí vem o Luan Dias e bota a bola para dentro, Guarani 1-0. E aí é aquele negócio, né? Você vê como é que a gente fala muito sobre a questão do olhar, né? Do cara que faz a leitura, do cara que é experiente. Falávamos isso no pré-jogo. E aí o Nelsinho percebeu ali né, que teria que mudar a estratégia, ele não veio com nenhuma substituição e para mim acertadamente, porque aos nove, né, Edu, que foi o gol da Ponte, né? Aos Isso, nove, isso. 9 do segundo tempo, isso. aos 9, a Ponte já empata o jogo, mas já vivia um momento, se não melhor, mas igual ao do Guarani no segundo tempo, ali no comecinho já, né? Voltou mais ligada, mais antenada, mais em cima, subindo um pouco mais as linhas, e aí veio o gol, né, da qualidade, né, na qualidade da batida da bola, porque o Elvis é impressionante, né? Parece que ele põe com a mão. Jogou a bola ali, o Gé vem, uma falha de marcação da defesa do Guarani, ele entra, ele testa a bola sozinho, não tinha ninguém com o Gé, né? E ele vai, bota a bola na rede, empata o jogo, e aí depois, né, vem a infantilidade do jogador que às vezes, não sei se foi pelo lance do gol, mas o João Vitor tomar o cartão que ele tomou, cara, um lance no meio do campo, e assim, olha, vou repetir o que eu disse na transmissão. Se ele não tem, vamos supor que ele não tivesse ainda o amarelo, porque ele foi expulso porque tomou o segundo amarelo. Mas vamos supor que ele não tivesse zerado no jogo. O árbitro daria o amarelo para ele e o VAR a chamaria para dar o vermelho. Para mim é lance para vermelho direto. Não tenha dúvida, porque foi por cima, tendão de Aquiles, perigosíssimo, né? De ter uma lesão no seu companheiro, no seu adversário, uma lesão muito séria. Então, aí o Guarani aparentemente sente um pouco o gol, sente também essa expulsão, mas se organiza, né? Mesmo baixando, aí o Guarani baixa, espera, a Ponte vem com mais posse de bola, vem com algumas substituições para tentar pressionar, e aí o Guarani consegue segurar o resultado 1-1. Dá para dizer que foi um resultado ruim? Ruim para o Guarani, pela situação que está na tabela, bom para a Ponte, que busca um empate fora de casa, né? E também numa partida onde o Guarani poderia ter ampliado até muito mais o resultado no primeiro tempo e não fez, e aí a Ponte conseguiu recuperar, se ajustou, se organizou e mereceu também o empate por tudo aquilo que ela estava fazendo no início do segundo tempo e pela estratégia que o Nelsinho muda, né? O Pintado manteve a mesma estratégia, mas aparentemente já marcada, né? Já detectada pelo time adversário, que já pressionou, que já subiu, que já ocupou os espaços vazios, e aí deu para ver que realmente ficou de igual para igual, mas vem o gol da Ponte, né? O gol de empate numa bola parada, e aí bola parada a gente sabe como é que é. Não dá para dizer que foi erro da parte tática, erro de posicionamento, não. Aí é erro de execução na bola parada, e aconteceu isso, o Guarani errou, deixou o Gé sozinho, ele foi lá e meteu a bola na rede. Para mim, resultado de tudo aquilo que nós vimos do primeiro e o segundo tempo, Edu, para mim foi um resultado ok. Olha, muito 1-1, hein?